Olá, tudo bem? Estamos de volta para o nosso papo de economia, depois de um breve recesso aqui das minhas férias. Vamos novamente retomar aqui os principais fatos que estão influenciando o mercado e, obviamente, tentar visualizar para onde podemos caminhar. Nos últimos dias, os dados mais importantes ou mais relevantes que acabaram influenciando todo o noticiário econômico e político estão ligados principalmente à divulgação do PIB anualizado, que ficou um pouco abaixo da expectativa, na faixa de 2,8, e já trazendo a projeção de 2023, tendo em vista agora um trimestre bastante ruim para a nossa economia, para mísero 0,8. E se considerarmos que o agro ainda continua tendo um peso bastante importante nessa conta, muitos setores, especialmente o setor de varejo, está com bastante dificuldades. E junto à questão do PIB, veio a volta do imposto sobre os combustíveis, que em certa medida até já era esperado, porque o próprio presidente Bolsonaro, na época, que colocou como uma estratégia para tentar segurar a inflação, era até dezembro, né? Então, numa medida emergencial, o Lula conseguiu prorrogar por mais 60 dias, mas agora, gradativamente, esse imposto retorna e vai ter um impacto em torno aí nos próximos 4 anos de quase 30 bilhões, o que é bastante relevante em relação às contas públicas. E falando em contas públicas, o que se vê nesse momento é o governo Lula, o Lula em uma das alas do PT, elegendo o Banco Central como sendo o grande atual vilão da economia. Além, obviamente, do discurso de herança maldita, o país está destruído, toda aquela conversa que não leva a lugar nenhum, a questão de eleger o Banco Central como sendo bode expiatório culpado, numa primeira visão pode parecer pressão, mas na verdade está pressionando de forma negativa todo o comportamento de preços do mercado. O que se vê nesse momento, me parece, né, que existem duas alas dentro do PT, uma ala mais moderada, que é comandada pelo ministro Haddad, que vê uma genuína preocupação com as contas públicas, com o arcabouço fiscal, com a questão da reforma tributária, ou seja, não se sabe exatamente o que vai ser feito, mas existe uma preocupação com a trajetória da dívida pública, que deveria, pragmaticamente falando, ser a primeira preocupação agora. E o ministro Haddad claramente demonstra uma preocupação a isso. Por outro lado, uma ala mais agressiva, mais belicosa e que está mais preocupada em brigar e falar frases de impacto. O próprio presidente Lula, Gleisi Hoffmann e alguns outros componentes do Partido dos Trabalhadores vêm satanizando o Banco Central, querem reverter grandes conquistas dos governos do Estado brasileiro, como, por exemplo, o teto de gastos, a questão da paridade de preço da Petrobras, a lei das estatais, a independência do Banco Central. Quando a gente começa a citar aqui uma série de conquistas, claramente, que foram para o bem do Brasil, e querem colocar isso como uma discussão, claramente caminhamos para o lado errado. E dá uma olhada só, deixa eu só mostrar para vocês, olha só a trajetória da questão dos juros. O Banco Central brasileiro previa, e eu até tive a oportunidade de palestrar no final do ano no Swan Tower para um grupo de empresários aqui na CI, e lá eu já colocava uma expectativa em relação à trajetória da curva de juros, e se tinha uma clara expectativa que ainda no segundo semestre de 2023, teríamos a possibilidade da baixa da taxa de juros, que é fundamental para a economia brasileira por uma simples razão. Não se pode sustentar uma taxa dessas durante muito tempo, ela vai começar a asfixiar a economia de uma forma geral. Hoje, se pegarmos as empresas, elas estão tendo que captar dinheiro a uma taxa muito mais alta. Quando coloca isso num fluxo de caixa, impacta diretamente no resultado. Baixando o resultado, impacta o investimento. Impacta o investimento, impacta no emprego. Ou seja, todo aquele ciclo vicioso, né, que uma economia com uma taxa de juros muito alta durante muito tempo acaba impactando de forma negativa. E à medida que o presidente atual opta por fazer um discurso muito mais naquela linha da antipobreza
e esquece o pragmatismo, atrapalha mais do que ajuda. Não ajuda o Banco Central dessa forma. E olha só o que acontece com algo que estava positivo ainda antes da posse do Lula e até no primeiro mês, que era a entrada de capital estrangeiro. Ela ainda em janeiro manteve-se bastante expressiva, mas olha só em fevereiro o que acontece. Aqui já é fechamento de fevereiro. Já tivemos uma saída de 1,2 bilhões, ou seja, ainda tem muito dinheiro no Brasil. Não dá para se dizer que o capital saiu, mas isso aqui é sinal amarelo no horizonte. Né? Pararam de trazer dinheiro. Então, o governo precisa urgentemente optar para decidir o que efetivamente quer fazer. Se vai começar a governar, mas que nem se diz, né, na prática, será que vai sair do palanque, né, vai descer do palanque, vai começar a olhar um pouco mais para a ala moderada do partido, que é representada claramente pelo ministro Haddad, que tem uma genuína preocupação com a questão do equilíbrio fiscal. Isso vai permitir que o Banco Central, através do controle inflacionário, projete gradativamente a baixa da taxa de juros, e isso naturalmente vai jogar a economia para os eixos novamente. Ninguém quer juro alto. Só quem quer juro alto é o rentista. É aquele investidor que hoje não arrisca nada, né, vive de renda, quanto mais alta a taxa de juros, melhor. O pobre não consegue se defender disso. O empresário precisa de taxa de juros mais baixa, que movimenta todo o resto. Mas para isso precisamos de pragmatismo. E é o que está faltando nesse primeiro momento do governo Lula. Vamos aguardar. Talvez Lula ele tenha inteligência suficiente para ouvir algumas outras vozes, não só essa voz raivosa dentro do partido. Ouçam a voz mais moderada, inclusive voz de apoiadores de fora do partido, como alguns economistas muito conhecidos, que apoiaram a eleição de Lula, e vem tentando colocar para ele que talvez uma postura menos belicosa ajudasse na possibilidade da trajetória da baixa de juros. Taxa de juros é fundamental, pessoal. Nós temos que ficar de olho nisso nos próximos meses para não asfixiarmos de vez a nossa economia, e aí sim as coisas podem se complicar. Vamos acompanhando e na medida que eu tenha novas notícias eu coloco aqui para vocês. Pessoal, deem seu like, assinem aqui o canal da CI. Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!